Muito bem, meus irmãos, vamos prosseguir então os nossos estudos em Provérbios, Provérbios 3, do 1 ao 12. Provérbios 3, do 1 ao 12. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 3, de 1 a 12. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao filho a quem quer bem. Amém. Pela palavra do Senhor. Bom, então, o capítulo 3 de Provérbios, ele está dividido em duas partes, dos versos de 1 a 12, que foi o que nós lemos, e depois de 13 até o 35. Tá? E agora Salomão vai fazer uma mudança na sua forma de falar. Ele faz uma mudança. Antes ele estava tratando de temas gerais, né? E com um tema maior, mas ele abordava questões mais, ao mesmo tempo que específica, mas uma questão mais geral acerca da vida, não é? E focou então sobre a questão do adultério, da relação sexual ilícita, a relação do homem de discurso fraudulento, então fazendo um contraste entre o relacionamento com Deus e o relacionamento com o mundo, né? Já que nos primeiros versos do capítulo 2, ele fala de um relacionamento com a sabedoria, como se fosse um casamento, e depois ele mostra o que quebraria esse casamento, que foi nos versos seguintes, do 12 ao 22. Agora, no capítulo 3, ele faz diferente. Ele tem um tema, um assunto, e o assunto é a questão de guardar a aliança, né, ou guardar o pacto. Então, ele vai unir promessas do Senhor com obrigações do Filho dentro desse tema maior, que é uma vida de guardar a aliança, uma vida de compromisso com Deus. E ele, então, apresenta esse tema da seguinte forma: ele faz uma admoestação nos versos ímpares com uma promessa motivadora nos pares. Então, nos ímpares, você tem os deveres, o chamado, uma admoestação, e nos versos pares, você tem as promessas que motivam a essa obediência e a esse guardar da aliança. Tá? Então, pode observar, a partir do verso de número 3, porque 1 e 2, eles se constituem numa introdução do capítulo. Aí, por exemplo, pode observar aí no verso 3, verso 3, né? Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Qual é o dever? A admoestação, atas ao teu pescoço, ou seja, te prende a elas. Verso 4, então, uma promessa. E você vai achar boa compreensão diante de Deus e dos homens. Verso 5, confia, a admoestação, dever. Verso 6,
você vai reconhecê-lo em todos os seus caminhos serão endireitados. Então ele vai seguir essa linha de raciocínio, aonde nos ímpares ele admoesta, nos pares ele traz uma promessa de motivação e de encorajamento à obediência. Os versos 1 e 2 são versículos que fazem uma introdução do capítulo. Então, nos versos 1 e 2, ele começa, né? Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Então, ele está relembrando ao seu filho o ensino já trazido. Então, olha, guarde, não te esqueças do que eu disse, e guarde. Então, ele está relembrando ao filho o que já foi ensinado, né, da palavra do Senhor. E ele está mostrando, então, que esse guardar é que o tornará firme no Senhor, né? Ele também faz nessa introdução, ele também faz uma admoestação ao filho, para que o filho permaneça nesse relacionamento com os ensinos que já foram trazidos, que já foram entregues a ele. Isso aqui é muito interessante, porque a pedagogia divina, ela é muito diferente daquela que muitas vezes nós praticamos no nosso dia a dia, né? Nós, muitas vezes, instruímos os nossos filhos ou recebemos alguma instrução, mas nós nos esquecemos que a partir do momento que nós temos uma instrução, deve-se estabelecer um relacionamento com aquilo que está sendo ensinado. E esse relacionamento com aquilo que está sendo ensinado é o compromisso de permanecer firmado, de permanecer fiel ao que me foi ensinado, se for verdadeiro, claro, né? Em linhas gerais, as pessoas, muitas vezes, e esse tem sido tem sido até um modelo de pastoreio hoje em dia, que tem sido exatamente um modelo de pastoreio onde não há um compromisso com aquilo que é ensinado. Então, muitas igrejas, muitos pastores, eles têm como filosofia de ministério, por exemplo, um pastoreio por eventos. Então, você vai dando os eventos ao longo dos anos, vários eventos, com assuntos importantes, mas não há um pensamento ou não há um compromisso com aquilo que está sendo ensinado, entende? Então, é apenas uma agenda, tem-se uma agenda e cumpre-se a agenda, mas sem nenhum tipo de compromisso com o que está sendo recebido. Então, esse modelo que modernamente tem sido implementado, ele não é um modelo bíblico. O modelo bíblico é esse aqui, aonde o ensino é trazido, aquele que ouve é relembrado daquilo que já aprendeu e é admoestado para que tenha um relacionamento com o que aprendeu. Por isso que ele disse, não te esqueças e o teu coração guarde os mandamentos. Então, é uma admoestação para que ele mantenha relação, não é, com os ensinos trazidos, tá? Bom, isso aqui é o que muitas vezes nos faz, por exemplo, é o que muitas vezes nos faz ficar escandalizados quando você percebe uma pessoa muito madura na fé, ou muito antiga na fé, cometer uma tolice. Você fica tentando entender por quê. Lógico, todo mundo é pecador e suscetível a cair. Mas por que tal coisa? É como se a pessoa não soubesse daquilo, já tem tantos anos na fé e não sabe daquilo, já tem tantos anos na carreira cristã, entende? Então, isso se dá porque a gente fica se perguntando qual é a relação, o compromisso daquilo que ouviu, não é, com a vida do indivíduo. Entendem? Então, esse modelo bíblico, ele precisa ser resgatado por nós, não é? E ele precisa ser melhor praticado por nós, tanto como igreja, como família, perdão,
dentro dos nossos relacionamentos, dentro de casa e assim por diante. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Por quê? Porque é sinal de que ele já conhece. Então, o que é que vai ser cobrado? Numa prova, como a gente faz hoje? Não. O que vai ser cobrado é a relação da vida com aquilo que já se conhece. Por isso que a quem muito é dado, muito é cobrado. Porque é preciso ter uma relação, um relacionamento com o que já se conhece. E aí, isso exige de nós, à medida que nós vamos conhecendo a palavra, isso exige de nós que o nosso pensamento seja modelado pela palavra e que coisas sejam abandonadas, porque nós muitas vezes temos um relacionamento com ensinamentos e práticas que nos foram entregues quando nós ainda éramos sem Cristo, quando não tínhamos a fé. Então precisa ser mudado. À medida que nós vamos conhecendo o Senhor, a palavra vai transformando o nosso pensamento, ela vai remodelando o nosso pensamento. Então, ela não pode mais ficar o mesmo. Ela vai mudando o pensamento, porque nós vamos estabelecendo um relacionamento com aquilo que nós estamos aprendendo. Certo? Quando esse relacionamento não é feito, ou quando esse relacionamento não é mantido, então é aquilo que modernamente nós também chamamos de dualismo. A pessoa tem uma vida na igreja e uma vida fora da igreja. Isso aí é o dualismo, ou seja, então Cristo é Senhor e tudo para ela na igreja, mas quando sai da igreja ele já não é mais. Por quê? Porque não há uma relação, um compromisso com aquilo que está sendo ouvido, entende? Então você tem ali uma parede e essa parede impede que a pessoa cultive uma vida de relacionamento com o que está sendo ouvido, com o que está aprendendo no seu viver diário. Deu para entender? Tranquilo, né? Isso aí, meus irmãos, é uma das coisas que, inclusive, é uma das grandes habilidades, né? Uma das grandes qualidades que o Espírito Santo concede aos crentes, que é a capacidade de utilizar a palavra de Deus, tanto o livro quanto aquilo que já se aprendeu da palavra, né? Os ensinos, as verdades, é a capacidade de utilizar a palavra no seu dia a dia, nas mais variadas situações. É assim que se mantém e se cultiva um relacionamento com o que está sendo ensinado. Então, por que na aplicação eu sempre pergunto, né? Como podemos usar isso? Lógico que eu não posso fazer nas aplicações da pregação de forma particular, né? Procurar todas as áreas possíveis particularmente para aplicar. Então, eu tenho que fazer uma aplicação geral. Mas é dever dos crentes, ao ouvir a pregação, se perguntar: como eu posso utilizar esta palavra, ou essa pregação, ou essa verdade, ou esse ensino, no meu viver particular? E aí você tenta estabelecer a ponte entre o que ouviu e o seu viver particular. É isso que fará com que nós mantenhamos o relacionamento com aquilo que temos ouvido. Ok? Tranquilo? Muito bem. Bom, vamos prosseguir. Mais adiante nós vamos dar alguns exemplos práticos. Então, quando Salomão diz, né, não te esqueças do que eu te ensinei e mantenha um relacionamento com o que eu estou ensinando, ele está se colocando na condição de um porta-voz de Deus na instrução do seu discípulo. Ele está se colocando, então, na condição de um mensageiro do Senhor. E aqui, irmãos, é importante isso. É necessário que a gente saiba distinguir que nós, como mensageiros do Senhor, nós temos uma mensagem do Senhor que deve ser transmitida aos nossos filhos e quem está próximo de nós, distinguir de alguma coisa particular nossa,
Nós temos nossas particularidades também acerca da vida. Então tem gente que não gosta de mamão, mas só que não comer mamão não pode ser um mandamento de Deus, é uma particularidade. E aqui é onde nós pais muitas vezes falhamos, porque nós misturamos a verdade bíblica com as particularidades. Só que não deve ser assim. A verdade bíblica, ela precisa ser, e ela é, maior do que as particularidades. Então, nós pais, ao ensinarmos os nossos filhos alguma coisa, ou até como igreja, nós também temos a nossa particularidade como igreja. A nossa particularidade não pode ser maior do que o mandamento, do que a palavra de Deus, do que a sua verdade. Então, como mensageiro, nós precisamos aprender a separar, a discernir o que é verdade bíblica e o que é particularidade nossa. Por quê? Porque a verdade bíblica é que molda a alma. Ela é quem molda a alma. A nossa particularidade não molda a alma. Ou não deve moldar a alma. Entendem? A verdade bíblica, sim, porque ela é a verdadeira. Ela que traz vida. A nossa particularidade, não. Ela não traz vida. Então, é importante entender isso. Porque aí nós vamos apresentar nossas particularidades como sendo de fato nossas particularidades, e nossos filhos e quem estiver perto de nós vai ter a sabedoria de seguir ou não seguir, mas no que tange a palavra do Senhor e ao seu mandamento, a sabedoria é em seguir e não em não seguir. Entende a diferença? Então é possível que alguém não goste de mamão e os filhos gostem. Há pecado nisso? Nenhum. Mas a mentira, por exemplo, não é particularidade. Na nossa casa a gente prima muito pela verdade. Ora, quem prima pela verdade é o Senhor, dando um exemplo. Então não pode ser uma particularidade, é um mandamento. Aqui é onde está a diferença em ensinar costumes, modos de se portar com uma verdade que salva, que transforma a vida e que faz com que o indivíduo tenha um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Sim, entendi. Entendi. Por exemplo, vou pegar uma particularidade. Espera aí, deixa eu pensar em algo aqui. Tá, vamos supor. Vamos pegar aí seu João, seu Genésio, o Jadir, né? Que são homens mais velhos e mais experientes. Anciãos, os mais antigos aí, os baluartes. Você não quer ser do time dos anciãos, né? Seu Geda. Então pense assim, o Edson, né? Achou que ia ficar de fora, né? O Jean, que é um ancião. Então pense assim, antigamente, o pessoal, por exemplo, quem morou na roça sabe disso, né? Acordava cedo, tinha um seu momento matinal de oração e leitura bíblica cedo de manhã. Correto? Beleza. Então a pergunta é mandamento de Deus a gente ler a palavra e orar só de manhã? Não é um mandamento, não há esse mandamento, não é? Mas nós temos o hábito, grande maioria tem o hábito de fazer sua devocional de manhã e tal, né? Beleza. Mas se eu fizer à noite, pastor, tem problema? Não. E meio-dia? Também não.
Qual é o problema? O problema é em eu não fazer a minha leitura, não ter o meu momento de oração e leitura diária. Por quê? Porque eu tenho um mandamento. Há um mandamento que me exige cultuar a Deus a cada instante da vida. Entende? Então eu tenho uma ordem bíblica para não me apartar da palavra nem da oração. Deu para entender? E aí, por exemplo, eu já ouvi, e os irmãos já devem ter ouvido também pregações, estudo, para estimular os irmãos a fazer de manhã o seu momento devocional. Que é bom começar o dia com o Senhor, é verdade. Mas, por exemplo, imagine hoje, nos nossos dias, imagine alguém que trabalha a noite inteira. Será que é o melhor momento para ele iniciar o seu momento de leitura e oração logo de manhã, no final da sua jornada de trabalho? Talvez não, porque ele está cansado, ele vai dormir na oração. Entendem a diferença? Então, para quem pode, talvez de manhã seja o melhor momento, porque ele acorda mais cedo, ele está bem, está desperto, tem mais concentração. Maravilha, é o seu momento? Beleza. Mas, por exemplo, uma mãe que a Samara passou a noite em claro, cuidando das meninas, será que de manhã é o melhor momento? Talvez nessa etapa da vida não. Quando será o melhor momento para ter lá a fazer o seu culto particular? Talvez seja na hora do almoço. Por quê? Porque as crianças foram dormir. Entendem a diferença? Então você tem uma particularidade, que é a leitura e a oração, num horário do dia, pela manhã, algo do tipo. E você tem a verdade bíblica, o mandamento. Não nos apartemos do Senhor. Então, o que é verdadeiro, o que é principal, o que me faz ter relacionamento com Deus, é o meu momento de oração e leitura bíblica diária, é o meu culto particular. Se vai ser de manhã, se vai ser meio-dia, se vai ser à noite, de madrugada, depende da jornada da vida, depende de cada um. Eu mesmo já aconselhei uma senhora que tinha insônia. Eu disse, minha irmã, por que a senhora não tira um horário da noite para fazer a sua leitura e seu momento devocional? Porque ela tirava um cochilão grande e ficava o resto da madrugada, né? Sem dormir. Aproveite esse momento, gaste esse momento em leitura e oração. Ouça uma pregação no rádio, na televisão, seja o seu culto particular, todo esse momento, porque ela ficava incomodada em passar a madrugada inteira sem dormir. Então faça isso. Fica cansada? Não. E aí no restante do dia a senhora segue sua rotina normal. Então, quer dizer que Deus vai ouvi-la mais naquele momento da madrugada do que se alguém for orar 10 da manhã? Não. O Senhor vai nos ouvir sempre. Entendem a diferença entre uma particularidade e um princípio bíblico? Agora eu pergunto para os irmãos, quantas vezes os irmãos não já ouviram alguém falar, direto ou indiretamente, que o melhor momento, o momento mais próximo de Deus, o mais abençoado, o momento mais poderoso é o da madrugada? Já ouviram falar isso? Quer dizer que Deus está ocupado no resto do dia e aí ele tem insônia, por isso que ele tem mais tempo para te ouvir de madrugada? Sabe, não é verdade. Não, a oração da madrugada é que é a oração poderosa. Nada a ver, depende. Depende. Se você pode orar de madrugada, que bom. Graças a Deus por isso. Se você não pode, não ore de madrugada. Ore durante o dia, tenha o seu momento.
tem que lembrar o seguinte: a aplicação da palavra no coração depende do espírito e não da nossa capacidade intelectual. Então, o que o Espírito Santo faz no coração dos nossos filhos nessa idade é aplicar a Escritura conforme eles possam conceber. À medida que eles crescem, o Espírito vai aplicar a palavra conforme eles possam conceber, e assim sucessivamente. Então, se hoje, quando ela aprende uma pergunta do catecismo, e ela, no caso da Trindade, e ela está fazendo alguma relação entre aquilo que ela está ouvindo com o pai dela, não tem problema. O Espírito está usando e aplicando conforme o que ela possa conceber. A ideia de um outro pai sem ser aquele que está com ela é uma ideia muito complexa, muito abstrata. Então não é para agora. Então, nós não devemos nos preocupar com o quanto e quando elas vão absorver e entender. Nós devemos nos preocupar apenas em fazer como Salomão, sermos os porta-vozes. Porque você pode falar para uma pessoa de 50 anos, 30 anos, as mesmas verdades que fala para elas, e ele não vai entender, a não ser que o Espírito fale ao coração. Então, não se preocupe. Mais adiante, elas vão entender que o Pai, a palavra Pai a qual elas estão ouvindo, tem uma outra aplicação que não é para o pai dela. Então, não tem problema agora. Pode ensinar. Agora, sobre essa questão que você colocou e o livro aborda bem, recomendo a leitura do livro, até para quem não tem filho pequeno, né, para entender isso. Por que diferenciar entre você não apenas pecou ou desobedeceu o papai e a mamãe? É o que eu estou dizendo. Está ensinando a criança a distinguir as autoridades e está ensinando a criança a distinguir entre leis que são boas, mas que são nossas, como pais, da nossa casa, como eu coloquei, particularidades, e mandamentos do Senhor. Então está sendo ensinado a fazer essa distinção. Hoje, nós temos, todo mundo, é consenso que há uma crise de autoridade, né? As pessoas perderam noção de autoridade, há uma crise de autoridade. Mas, não, veja, as autoridades não foram abolidas, mas há uma crise de autoridade. Por que há uma crise? Porque há muitos anos atrás foi introduzido, né, tanto no meio geral, no meio comum, na cultura, pelos filmes, como dentro da igreja também isso foi introduzido, o princípio de confundir a autoridade divina com a autoridade humana. Mas só que ninguém chegou dizendo isso assim, olha, vamos confundir. Não, chegou-se dizendo, falando de forma bonita, não fala de pecado, fala de erro. Por quê? Porque quando eu falo de um erro, eu esvazio Deus e a sua palavra de autoridade. Ao mesmo tempo que eu encho o pote do erro. Só que erro é uma concepção humana. Então, pode ser errado num lugar e no outro não. Entende? Então, esse tipo de princípio foi introduzido, e aí entrou as mais variadas correntes teológicas para defender isso, e pregadores, influenciadores, e o que nós estamos colhendo é apenas uma pequena ressaca, porque esse negócio continua. Então, não se fala mais de pecado, ou quando se fala de pecado, se entende erro. Só que pecado e erro não é a mesma coisa. O pecado é uma transgressão direta de um mandamento, de uma lei divina, da palavra divina. Nem sempre um pecado será um erro segundo os padrões humanos. Nem sempre. Um pecado será um erro segundo os padrões humanos. E nem sempre um erro segundo os padrões humanos será um pecado. Por exemplo, para nós é errado comer com as mãos.
porque nós aprendemos a etiqueta de comer com talheres. Mas tem algum mandamento que proíba comer com as mãos? Não tem. Então, nem sempre um erro vai ser um pecado. E nem sempre um pecado será um erro. Porque você pode ter um mandamento, que numa cultura, aquele mandamento, aquela prática que o mandamento proíbe, eles aceitam como correta. O pecado é pecado. O pecado não depende do nosso reconhecimento, depende do estabelecimento da autoridade, que é o Senhor. Ele estabeleceu a verdade e a mentira. O erro, que aí é onde entra a nossa questão cultural, nossas particularidades, que podem ser pecaminosas. Então, entre os índios, por exemplo, ainda tem no Brasil, né, o infanticídio. Nasce gêmeos ou nasce uma criança lá com má formação, eles matam. A Bíblia condena isso, ela diz que isso é pecado. Mas para eles isso não é errado, porque é uma cultura, entende a diferença? Então, nem todo mandamento, nem todo pecado será um erro aos nossos olhos. Bom, então, quando esse princípio foi introduzido, o objetivo era esvaziar Deus. Esvaziar Deus e a sua palavra de autoridade. E encher o pote de autoridade, o pote do erro. Porque o erro é volátil, é cultural. Em certos lugares, arrotar é dizer muito obrigado. E para nós é errado, é falta de educação. Entendeu? Então, nós não podemos, quando criamos os nossos filhos, nós temos que separar as particularidades do mandamento e dizer a eles, olha, vocês pecaram contra o papai e a mamãe, por exemplo, quando o papai e a mamãe estabelecem uma lei da casa, então, de fato, transgrediu aquela lei, não jogar os brinquedos naquele lugar, maravilha. Mas por que aquele erro é um pecado? Porque há um mandamento que me estabelece como autoridade sobre os meus filhos, que é o quinto. Aí aqui entra o pecado, porque os meus filhos me desobedeceram, atentaram contra o quinto mandamento, então eles vão ser disciplinados, porque ali é o pecado. E a disciplina para o erro deles é juntar os brinquedos. Entende a diferença? Então o erro não é a mesma coisa de pecado. E a correção de um erro não é a mesma correção de um pecado. Nós podemos corrigir um erro entre os adultos com um pedido de desculpas, retirando alguma coisa que foi colocada no lugar indevido. Mas a Bíblia diz que a correção de um pecado se dá sempre na cruz. Então, como é que os nossos pecados são corrigidos? Por meio de confissão e arrependimento e perdão. Não é tirar alguma coisa ou pedir, entende? Então, porque ele vai ensinar os filhos o princípio bíblico de que eles precisam honrar a Deus nos seus negócios, na sua vida. Então, entendem a diferença entre um comportamento moral aceitável e um comportamento bíblico? São coisas diferentes. Coisas como educação positiva, educação por princípios, educação da vovozinha, esses modelos, eles não visam a mudança da alma, eles não visam transformação do indivíduo. Eles visam o condicionamento do indivíduo a certas formas de se portar. Qual é a educação verdadeira? A da Escritura, é a educação segundo o Evangelho. Por quê? Porque essa educação, ela tem um propósito. O indivíduo precisa chegar ao céu. Segundo, ele tem que agradar a Deus. Terceiro, ele é pecador. Sem o Espírito e a palavra, ele pode falar bem, pode respeitar os adultos, pode até ser honesto, mas vai para o inferno. Então, qual é a validade? Entende a diferença? Então, pode continuar. E tem que dizer para elas, olha, você pecou contra o papai e contra o Senhor.
Quando for um mandamento direto da Escritura, você pecou contra o Senhor, mentiu. Não é lei nossa. Você está pecando contra o Senhor. Quem mente carrega o diabo na língua. Então tem que instruir. Transgredir uma ordem dos pais, aí entra com os dois ensinos. Olha, você me desobedeceu e você transgrediu uma ordem da nossa casa. Entendeu? Não pode colocar brinquedo no vaso sanitário. Eu já dei essa ordem. Vamos supor que você já deu. Vai ser corrigida. Por quê? Porque jogou o brinquedo no vaso sanitário? Não. Porque eu já dei essa ordem e foi descumprida. Mas porque quebrou o 5º mandamento. Desobedeceu alguém que Deus constituiu como autoridade. Entendeu a diferença? A parte cognitiva é a parte de processamento. Então, pode continuar. Mesmo que pareça que você está enchendo o potinho da sabedoria no coração dela. O nosso cuidado é sempre mesclar a nossa disciplina com o amor. Esse é o cuidado que a Bíblia recomenda. Você vai ver alguns textos aqui em Provérbios, vai dizer assim: não retire a vara do teu filho, mas também não bata, não corrija ele a ponto de matá-lo. Então é o equilíbrio entre a disciplina ser aplicada com o amor. O problema de alguns pais é porque eles não apresentam o mandamento com a graça. Então ele apresenta apenas o mandamento no sentido proibitivo. Lembram que eu preguei nos 10 mandamentos? Mostrei várias coisas nos mandamentos. Então, você tem o aspecto proibitivo no mandamento e você tem a graça no mandamento, que é exatamente o que Deus está almejando para você por meio da obediência, o que Ele quer que você... o que é que Ele quer te dar por meio dessa obediência. Então tem que mostrar essa graça. Às vezes fica só, não minta menino, não minta. Tá, mas por que eu não posso mentir? Porque aí não se apresenta a beleza da verdade, a bênção da verdade, a verdade como algo que agrada a Deus e fortalece os relacionamentos. A verdade é quem faz com que haja confiança. Não, a gente só fica na primeira parte. Não bata no seu irmão, mas por que eu não posso bater nele? Não me dizem que eu não posso bater nele, porque ele é meu irmão, porque ele é osso do meu osso, carne da minha carne, usando essa linguagem, né, de sangue, é porque eu devo amá-lo como Cristo me ama, não é? Mesmo quando ele me provoca, não me dizem que eu não posso bater nele, por exemplo, usando o texto de Romanos 12, para mim não pagar o mal com o mal, mas pagar com o bem, porque foi assim que Cristo me amou. Quando eu fiz o mal a Ele, Ele me amou e não me condenou, mas me salvou. Não me dizem, só me dizem não bata. E esse é o nosso problema, porque a gente só fica de um lado da coisa, a gente não dá a coisa completa.
Então é só, não minta, não minta, não minta. Tá, mas por que eu não posso mentir? Ou o que é que tem de bom na verdade? A gente nunca diz o que tem de bom na verdade. Usando esses dois exemplos, né? Então o nosso desafio é lembrar sempre de que o Evangelho, ele acompanha tanto a punição, né, no caso a disciplina física, quando faz uma transgressão, como a restauração. Então nós temos que dar os dois, e não só uma parte. Mas, infelizmente, a grande maioria dessas correntes, seja psicológicas, elas têm um viés antropológico antibíblico. As crianças não são pecadoras, criança não peca, né? Criança é inocente. Não existe inocente depois da queda. Só há um inocente depois da queda e é Cristo. Só que nessas correntes, as crianças são inocentes. Então, o que é que os pais têm que fazer, segundo elas? Não é corrigi-las, porque isso pode traumatizá-las ou impedi-las de alguma coisa. O que os pais têm que fazer é só direcionar, né? Você não corrige, não faz nada, porque ela não tem responsabilidade. Você só direciona com boas palavras, com elogios. Isso é conversa para boi dormir. Vão criar grandes monstros educados. Um assassino, ele pode falar 10 idiomas, mas não vai impedir dele matar ninguém. Entendeu? Falar vários idiomas. Então, o que está sendo treinado é exatamente para isso. Pessoas muito bem refinadas no seu comportamento externo, mas a alma conduzida por todo vento de doutrina pecaminosa. Então, não creia nisso não, mas examine como você está fazendo, se está levando junto com a vara o Evangelho, mostrando que em Cristo há perdão, que Ele é quem nos restaura, orando para que Deus use aquele momento para mudar o coração. Muitos literalizam o texto, fala da vara. Então, porque quando ele usa a vara, a palavra vara, ela está sendo usada ali só para mostrar um instrumento, qualquer instrumento. Mas por que usa a ideia de vara? Porque ele está falando para uma pessoa adulta, ele não está falando para uma criança, ele está falando para um adulto no texto bíblico. Então, você acha que eu vou pegar um homem adulto e vou disciplinar um homem adulto com chinelo? Ele vai sentir alguma dor? Não, tem que ser com uma coisa compatível com o seu tamanho e estrutura física que lhe promova dor. Ele está falando para rapazes, não é? Ele estava treinando rapazes. Então, o cara que vai para a academia, puxa 50 quilos, vai apanhar de chinelo? Não, ele tem que apanhar com uma vara mesmo, ou seja, algo proporcional ao seu tamanho e à sua estrutura física que lhe promova dor. Então, isso é sobre o instrumento. Então, qualquer instrumento que os pais queiram usar para corrigir os filhos, que não lhes cause dano físico, mas que lhes promova a dor. Então, um bebezinho assim, você vai disciplinar como? Pode ser com a mãozinha mesmo. Dá lá umas 3 palmadinhas lá no bumbum dele, é o suficiente. Começa a crescer, aí você vai usando outros instrumentos, porque aí a mão já vai ficar desqualificada, e os outros instrumentos para continuar mostrando a ele que o pecado gera dores, até ele ficar grande. E aí você usa algo maior, mais forte e tal. Então, esse é sobre o instrumento. Segunda coisa que o Will colocou, a disciplina física, a correção física é só uma parte da disciplina. Eu acho que eu já tratei desse assunto aqui, não já? Eu acho que já. A correção física é só uma parte da disciplina. A disciplina é um processo de correção do indivíduo, de algo que ele fez, que era pecaminoso e que ele não deveria fazer. Então, envolve o anúncio do que ele fez, o mandamento que ele quebrou, envolve uma instrução, porque se ele fez algo de errado, significa dizer que ele deveria ter feito algo certo. Uma instrução para ele saber o que ele deveria fazer, as penalidades, que é exatamente as consequências, e a execução, que é a consequência literal, que nesse caso é a disciplina física.
E aí os pais precisam graduar essa disciplina à medida do tamanho da criança, compreensão e também do tamanho do pecado cometido. Então tem uma graduação, não pode aplicar a mesma disciplina para tudo. Então, assim, existem coisas mais simples que você vai chamar a atenção do seu filho. Repetiu, aí entra assim com a varinha. Repetiu de novo, aí a varinha pode aumentar na quantidade de vezes. Então, uma varada, repetiu de novo 2. Ou seja, ele vai aprender que o pecado tem consequência e a dor que ele está sentindo nesse momento da infância é para ele saber, como nós hoje os adultos sabemos, que o pecado traz dores físicas e emocionais, espirituais mesmo. Então ele não sabe disso, ele vai aprender fisicamente ali, porque a criança é literalista, né? Ele não conhece abstração, ele conhece físico. Ele é extremamente literalista. Então, é por isso que se dá as varadinhas, até chegar na vida adulta em que você apela à consciência, apela à questão da razão para que a pessoa abandone o seu pecado. E terceiro, os pais não querem disciplinar. Disciplinar dá trabalho, é extremamente cansativo. Então, é melhor eu ou ignorar e criar meu filho feito batata, ou eu explodir com ele. Porque fazer a disciplina bíblica é cansativo. Sentar, orar, conversar, dizer o que ele fez de errado, dizer o que é para fazer de certo, mostrar como isso desagrada a Deus e a família, o efeito, né? E depois dar as lapadinhas, isso é cansativo. Porque ninguém faz só uma vez no mês, ou no ano, ou no dia. Às vezes você tem que disciplinar 30 vezes a criança, dependendo da criança. Então é cansativo. Então, ou nós de fato cremos que Deus é sábio para nos instruir sobre como devemos educar os nossos filhos, ou a gente vai apelar para a sabedoria pagã, mundana, para fugir do nosso trabalho. Que é fácil. Ela é falha, mas é fácil. Nós temos o desafio como pais de ir sempre discernindo o momento da vida, o momento do filho, para irmos aplicando a disciplina proporcionalmente. Então tem que se buscar discernimento, não é só chegar e disciplinar fisicamente, não, é necessário ter discernimento. Às vezes vai ter que ter a varinha mais alguma coisa. Em determinados momentos, talvez nem precise da vara. Então a criança está doente, mas ela ficou irada. Então você precisa calcular bem as situações. Não é que o pecado vai deixar de ser pecado porque ela está doente. Mas se ela está doente, eu não vou poder disciplinar naquele momento. Então, mas eu vou deixar passar? Não. Entendeu? Então tem que ir julgando. Não é uma coisa estática, né? Mas não tenham medo, não deixem de confiar no Senhor. Eu sei que parece ser horrível disciplinar a criança. Não é. Olha para o futuro. Se você olhar para o futuro, você vai ver o que você está fazendo. Deixa o seu filho sem nenhum tipo de controle, olha para o futuro. Aí você já pode começar a chorar desde já.